cidade. Sábado, dia 26 de outubro, em Massapê, você vai curtir muito com Banda Alova. Pode ver, você merece. Ainda tem. Eu estava dizendo, né, para uma festa dessa música aí, bem tinha uma banda de forró que deve sair. Forrozão é um forrozão. É, estourar lá, aquele arrasta-pé. O encontro das melhores do Centro Social Massapeense. Sábado, dia 26 de outubro. Garanta o seu ingresso em Massapê. Eu vou ali no mercado. Faz que a beira mais de Massapê de Camusim, tá muito animada, sabe? De olho na cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019. Estamos iniciando nossa participação aqui no programa De Olho na Cidade, do grande comunicador Assis Nascimento. Acabou de sair aqui para tomar um café, deixou de receber aqui os parabéns aqui no o aniversariante de ontem. Um grande abraço para o grande comunicador, campeão de audiência no horário, Assis Nascimento, que comanda aqui o De Olho na Cidade, ao lado do nosso querido Ricardo Gomes. A minha participação faz uma conexão com Fortaleza, com a Rádio Assunção Cearense, no programa A Hora da Notícia, que está sob o comando do nosso querido colega e amigo jornalista Nilton Mourão. Um grande abraço a todos vocês. Como sempre, de início, eu agradeço aqueles que ajudaram a compartilhar, a elevar a nossa voz nas redes sociais, como a Fransquinha Cunha, a Denise Viana, Jesus Alves, Marcos Antônio Barroso, Francisco Adivar, Paulo Roberto Soares Nobre, Fábio Tágera, Wagner Viana, Paulo Porfírio, a Web Rádio O Marizeira e a Rádio Interative Metro. Todos esses compartilharam o nosso vídeo no Facebook. Agradeço também e apelo a cada um de vocês que entre no canal do YouTube. Entra no YouTube, procura Luciano Kleber e se inscreve, por favor, no nosso canal. Um abraço também para quem já entrou em contato pelo WhatsApp, como meu querido sargento Michel Mendonça. Para a sua segurança, Michel Mendonça, Rodrigues de Itapipoca, o Wilton Sobrinho, Davi Ximenes, Kerson, o André Ramos e o Henrique Costa, todos esses lá do grupo de ouvintes dos amigos da Rádio A Hora da Notícia. E para quem já está aqui na timeline do Facebook, como o Wellington Pereira, Fernando Júnior, Cristiano Jasmin, Fernanda Rodrigues, Daniel Ximenes, Davi Ximenes, o Fernando Júnior dando bom dia, o Manuel Filho, o Wellington Pereira, bom dia, Luciano, sobralenses e internauta, estamos junto na Rádio Web Interative, o Metro Maranguape, retransmitindo e compartilhando a Hora da Notícia em cadeia com a Rádio Paraíso de Sobral e Rádio Assunção Cearense. Um excelente começo de semana a todos. Bom dia também para a Luísa Helena, para a Fabiola Duran, simpática Fabiola Duran, a Brígida Matos e o Elano Forlan, Virgínia Parente, que também estão aqui na timeline. Eu gostaria de começar outro dia, de novo, né, fazendo referência a mim. Outro dia tinha um cara aconselhando, no bom sentido, olha, para de falar dos seus colegas, falar da imprensa, né? Depois alguns colocaram até na rede social sem citar o meu nome, né? Eu acho legal essas referências. Pode citar meu nome, eu não tenho nenhum problema. O que eu falo aqui está seguro, né? Público e notório, né? Se bem que o que eu falei com ele foi via WhatsApp. Ele pode ter tido esse escrúpulo, né? Como foi uma conversa privada, eu não tinha autorizado. Ele apenas falou que um jornalista, um comentarista político do Ceará, dos melhores, até agradeço pelo elogio, né? Mas ele combateu a minha ideia, né? De que eu disse, olha, amigo, não tire isso de mim, que faz parte de mim, do meu trabalho, essa análise de mídia. E apontar quando a mídia, quando os colegas jornalistas também erram. E eu fiz uma análise aqui, dizendo que a Folha de São Paulo, depois o Bolsonaro também foi em cima disso, né?
que a Folha de São Paulo errou muito ao dar manchete para aquela história de que a questão do Laranjal, do PSL de Minas Gerais, teria implicado o presidente Bolsonaro. O que é que eu falei? É que havia uma frase, eu acho que... Então, você não pode segurar uma manchete de jornal numa declaração de acho que, de um depoimento, de um depoente, sem ter ouvido o Ministério Público delegado. A Folha de São Paulo teve acesso a essa frase. E o contexto, esse rapaz deu um depoimento sem o acompanhamento do advogado, ele tinha insistido nisso, que queria o advogado, mesmo assim a polícia ficou, você sabe como é que é um inquérito policial, as técnicas que a polícia usa, né? E às vezes o cara quer se livrar e quer responder. Então, um delegado, um investigador, um inquiridor pergunta, você não acha que esses valores podem ter ido para a campanha de Bolsonaro? Eu acho. Aí o cara responde, eu acho que... E é tanto que ele acha que, e tem uma outra fase que eu tenho certeza. Uma, ele diz assim, eu tenho certeza de que essa senhora, que era uma das candidatas, não usou os recursos. Os recursos foram utilizados por outras pessoas. Uma certeza. Estou nem qualificando como inabalável. Então, você podia ter segurado a manchete em cima disso daí. E o que acontece? Por que eu estou voltando ao caso? Neste domingo, a ombudsman da Folha de São Paulo está de acordo comigo. Então, não é porque o jornalista, rapaz, me chamou assim, um outro, né? Você é um jornalista de subúrbio, fica criticando os caras de São Paulo? Pois é. Tá lá, moça, aqui eu não me importo com isso também. Sou do Araras aqui, sou de Sobral, sou de Ceará, mas Deus me deu esse dom e eu não posso negá-lo. E a inteligência, devo a Deus e as minhas leituras ao grande Padre Oswaldo que me ajudou nisso, os meus conhecimentos. E o cara, por que ele tem raiva e não gosta de que a gente fale da imprensa? Porque o meu comentário é um comentário fundamentado. Eu sou um estudioso, eu sou graduado nisso e pós-graduado na área de comunicação social. Então, eu sei do que estou falando. E eu não falo porque tenho alguma coisa contra A, B ou C, tem nada pessoal. Eu falo e critico sobre os fatos dessas pessoas, o que elas escreveram, o que elas fizeram. Então, o que a Folha de São Paulo fez em termos de jornalismo é muito ruim. Isso para um grande jornal. E eu disse isso no mesmo dia. E domingo agora, de ontem, quem quiser pode pesquisar na Folha de São Paulo de ontem, está lá a ombudsman concordando comigo e chamando a atenção. O título é No Meio do Caminho, acho que, botou entre aspas lá, acho que. E foi o que eu disse na época. A Folha de São Paulo, tendo acesso ao delegado e aos procuradores, e nisso foi que o Moro, o Bolsonaro, no dia seguinte, disse que a Folha de São Paulo tinha descido ao esgoto, uma causa de canalhas. E o Moro foi e disse também que nem procuradores, nem o delegado incluíam o presidente Bolsonaro, ou então o candidato Bolsonaro, nas suas investigações. Pois bem, aí eu disse que estava errado. A Folha de São Paulo não podia ter feito uma manchete daquela. Quando um verbo jornalisticamente fraco desvia a atenção de um bom texto, é o que diz a ombudsman. Ombudsman Flávia Lima, jornalista Flávia Lima, da Folha de São Paulo, é um cargo que apenas 2 jornais brasileiros detêm, a Folha de São Paulo e o Povo, mas eu jamais vi assim, o Povo fazendo crítica realmente ao povo. Então, aqui é mais um marketing do que geralmente um ombudsman. Na Folha de São Paulo, não, houve embates. E no Jornal Povo já houve também embates. Houve uma época que houve embates, mas faz muito tempo. Achar, aí começa assim a jornalista, achar, julgar, supor, diz o dicionário UAS. Pela falta de assertividade, não é o verbo que se quer encontrar numa reportagem investigativa. Porém, foi ele que saltou do texto da manchete da Folha do último domingo. Ex-assessor implica ministro e Bolsonaro em caixa 2 do PFCL. Segundo a Folha, um depoimento dado à Polícia Federal e uma planilha apreendida em uma gráfica sugerem que dinheiro do esquema de candidatas laranjas do PSL em Minas Gerais foi desviado para abastecer, por meio de Caixa 2, as campanhas do presidente Bolsonaro e do ministro do Turismo, Marcelo
Álvaro Antônio. Logo no primeiro parágrafo é dito, estou lendo o que a Ombudsman falou, né? É dito que nesse depoimento, o ex-assessor, foi o que eu falei, no primeiro parágrafo, a Folha tacou, acho que, né? E o coordenador de sua campanha, o deputado disse à PF que acha que parte dos valores das campanhas femininas foi usada para pagar material de campanha do ministro e de Bolsonaro. Alguns leitores disseram que o jornal valorizou algo de pouco peso. Está correto, leitor. Outros esperavam mais e se sentiram frustrados. Pretendo avaliar os dois lados. O Bus vai falar desde fevereiro, aí fala da matéria que a Folha abriu, e tudo bem, a Folha fez muito bem, né? Descobriu essa matéria. Ocorre que essa conexão aparece não apenas no depoimento vacilante de Heissender, mas também numa planilha encontrada numa gráfica, né? Advogados da área eleitoral consideram uma planilha apreendida em uma empresa prestadora de serviço, uma prova e tal. Na minha avaliação, aí já vem a moça, né? A Ombudsman, o acha que enfraquece a notícia, mas a matéria seguiria bem fundamentada com a planilha e outras partes do depoimento. Pois é. Por que o jornal... Aí a Ombudsman questionou tanto o chefe de redação quanto os repórteres e ninguém deu bolas para essa história do acha que. Responderam burocraticamente que era uma matéria da Folha, era um desdobramento de uma matéria iniciada pela Folha. Está tudo correto. Não fora o acho que. Né? Ou seja, pela primeira vez da campanha, o ministro reconheceu. Muitas vezes, o repórter decide pela publicação de uma reportagem, pois conta com informações que respaldam o que foi apurado, mas não as compartilha para preservar as suas fontes. O problema é que o leitor não sabe disso. A saída é municiá-lo com o máximo possível de informações, ainda que pareçam laterais, o que poderia ter sido incrementado. A Folha não fez. Leandro Colom, diretor da sucursal de Brasília, e Eduardo Scolese, editor de Poder, disseram à coluna que o depoimento em que se baseou a reportagem, validado pela Justiça e essencial ao caso, é de pessoa apontada como um dos operadores do esquema que foi presa e denunciada. Vinícius Mota, secretário de redação da Folha, disse que a reportagem estava solidamente apurada e revelava desdobramento importante de um caso descoberto pela Folha, envolvendo o partido do presidente, um de seus ministros, tal. Por tudo, diz Mota, foi justificadamente alçada a manchete de jornal. Nenhum dos três comentou o acho que. Perceberam aí? A fragilidade da matéria era o acho que. Nenhum dos três, nem o chefe, nem o secretário de redação, nem o editor de Poder e nem o chefe da sucursal de Brasília, as pessoas envolvidas nessa reportagem, responderam ao questionamento da Ombudsman, que dizia por que segurou a manchete no acho que. Enrolaram, disseram um bocado de coisa, mas não nem sequer falaram do acho que é uma coisa que fragiliza por demais aquela manchete da Folha de São Paulo, e deu razão ao Bolsonaro de dizer que ela tinha descido ao esgoto. E deu razão também, porque Moro chegou... Aí a Folha depois, no dia seguinte, a Moro foi em defesa de Bolsonaro. Não, o que o Moro fez foi esclarecer. Coisa que o jornal devia ter feito. O jornal não dá, por exemplo, um procedimento dizendo nós buscamos a informação do delegado, mas não encontramos. Ou buscamos informações de procuradores, não encontramos. Porque também seria uma falha do jornal. Porque eles têm contato tanto com o delegado quanto os investigadores da Procuradoria. Mas não. Encontrar ali uma frase que poderia envolver o Bolsonaro e meter o ferro. E deixaram de lado o jornalismo. Isso é militância. Enquanto eu passo para o próximo assunto, deixa eu dar um abraço aqui para o Máximo Manuel dos Santos, Gilardi Alves Sinésio, José Basílio, Francisco Edivar, o André Lima Ramos, Valíris Avelino, Catarina Soares, Antônio José Loyola, bom dia a todos do programa De Olho na Cidade, apresentação de Assis Nascimento e Luciano Clever. Estamos assistindo aqui em Fortaleza. Bora lá curtir. Ó, legal isso aí. João Alves, vamos lá. É o ouvinte pedindo para a gente curtir o programa. Compartilhem também e vão no Facebook. Esse é o apelo que eu faço. O João Alves Freire, bom dia. Sou João Mereré, de Trairi. Parabéns por seus comentários políticos. E o Máximo Manuel dos Santos. Luciano, você está processando o verdadeiro jornalismo usando a verdade como argumento. Muito obrigado. É isso. O que tenho aqui, e talvez por isso a gente tenha poucos patrocinadores, o que norteia a gente é a verdade. A gente já teve patrocínio do governo do Estado. Na hora que falou mal, eles cortaram.
a gente tem essa liberdade. A gente precisa do patrocínio, né? Porque como é que a gente trabalha, né? De graça. Como é que a gente paga os técnicos? Como é que paga os profissionais? A gente precisa do patrocínio. E pelo menos dos ouvintes, eu gostaria desse patrocínio. Vão lá no canal do YouTube, ajuda a gente. E pelo Facebook também, a curtir, compartilhar. É a forma como vocês patrocinariam o programa. Nós temos contato de patrocínio até o próximo mês. Né? Vamos atrás, ver depois como é que a gente faz isso daí. Mas aqui, é bom, eu digo isso porque me sinto bem também. Olha, eu estou fazendo isso não é por picuinha. Aqui, a Ombudsman de dentro da Folha de São Paulo teve essa mesma sensação minha. Como é que um grande jornal como a Folha de São Paulo, a diferença é que ela faz só uma análise técnica, eu faço análise técnica e política. Por que que o jornal, ela não entra na questão política? Por que que o jornal fez isso? É para queimar o Bolsonaro? É porque não gosta do governo? Porque tem uma frase do Milor, tem duas frases grandes sobre isso. O Milor diz que jornalismo é a oposição, o resto é um armazém de secos e molhados. E tem o grande escritor que dizia que jornalismo é tudo aquilo que você publica e o governo não gosta. O resto é publicidade, né? Faz também. O grande George Orwell foi o jornalista, foi o grande escritor que disse isso. Então, aqui, realmente, nós precisamos fazer o jornalismo. Doutor Paulo Roberto Soares, cadê o amor dos artistas baianos pelo seu estado? Cadê Daniela Caetano Gil? Cadê ONG, imprensa, meio ambiente, Papa? Não sei do que é que está falando. Talvez seja das manchas lá de petróleo, né? Pois bem, então, dito isso, a Folha de São Paulo errou e é a sua ombudsman que está colocando o dedo na ferida e eu me pergunto, porque ela não faz essa questão política, faz só técnica, né? Aí os caras responderam, né? Tanto o chefe da sucursal de Brasília, quanto o editor de poder, né? Que é o editor de política, quanto o chefe de redação, são os chefes responsáveis. Ele nem questionou os repórteres. Porque os repórteres não são os responsáveis pela manchete, a capa do jornal. Eu passei 3 anos no Diário do Nordeste com essa função de fechar a capa. Os repórteres entregam e fazem o possível. E os editores, e o secretário de redação, eu era secretário de redação, se reúnem com o editor e eles discutem qual é o tema que vai para a manchete. A Folha, como era uma matéria que eles já vinham, né, do jornalismo investigativo vinham, mas tentou, né, às vezes, é uma tentativa de dar peso. Pode ser por esse lado também. Como envolve o presidente da República, é uma matéria que vai ter mais peso. Mas você não pode fazer isso sacrificando o bom jornalismo. Principalmente se você é um jornal da grandeza que já foi a Folha de São Paulo. Dos jornais de domingo, tem... Cadê? As manchas de óleo. O Henrique Araújo falando, as manchas de óleo. O que ele vai dizer? Dizendo que há aspectos importantes a observar no caso das manchas de óleo que atinge toda a costa do Nordeste. De partir da contenção dos efeitos é o principal. Porque assim, essas manchas surgiram, ele está cobrando aqui que o governo tinha que estar dando uma solução. Aí vem um procurador lá de Sergipe, né, também abespinhado com a situação, pede, olha, e a Justiça Federal lá de Sergipe mandou o governo federal resolver. Assim, como é que resolve? É como se, de repente, assim comparando, houvesse seca aqui, a gente vê a penúria, e um procurador pedisse ao ministério lá que mandasse fazer chover. Primeiro, assim, de onde vem esses óleos? Como é que faz? Tem tecnologia para isso? É uma coisa... E acontece de ter, realmente, né? Geralmente, assim, há um acidente, há um vazamento naquele navio, você corre lá para aquele navio e tenta bloquear. Você não sabe nem de onde é que está vindo. De repente, atinge toda a costa nordestina. E eu gostaria que o petróleo não chegasse aqui, que o governo tivesse condições de dar uma resposta com urgência. Aí ele está dizendo que demorou, né? Ora, em se tratando de evento, porque o Bolsonaro foi lá e perguntou, cadê as ONGs? Cadê os ambientalistas? Que quando falaram da queimada da Amazônia, todo mundo falou, e esse agora ninguém fala. Será que é porque o petróleo vem da Venezuela e porque não foi... Ave Maria, se talvez tivesse sido a Petrobras esse problema aí, o assunto seria uma catástrofe, uma tragédia ambiental, e todo mundo já sendo
discutindo e dando soluções para isso e criticando o governo brasileiro. E, quem sabe, pedindo uma ação internacional para conter o ambiente, né? Os mares pertencem a todos nós, não só ao Brasil, né? O mar do Brasil pertence a todo mundo. Não tem, o Bolsonaro fez isso daí, e aí o jornalista Henrique está cobrando. Ocorre que as primeiras nodas do mar foram detectadas no fim de agosto, estamos em outubro. De lá para cá, o Brasil... Se é fim de agosto, então é um mês, né? Outubro está no meio, então seria um mês e meio, né? O Brasil ficou a ver navios fantasmas, segundo o ministro. É uma brincadeira, porque o que são esses navios fantasmas? Porque há uma suspeita que navios fantasmas, e a gente fica com a ideia, o que é navio fantasma? Porque o Nascimento falou de uns objetos se mexendo lá. Aliás, eu ouvi e me arrepiei na hora, viu, cara? Os objetos se mexendo dentro do hospital, para lá e para cá, a lixeira se mexe, aquele suporte de soro se mexendo. Realmente, aquilo dali precisa de alguma coisa para explicar, meio arrepiante. O fantasma, no caso aqui, é uma coisa comum, um fenômeno até, de certa forma, comum no mercado de petróleo. Muitos navios, o petróleo, até diz que tem um petróleo vendido, petróleo consumido, uma coisa assim, né? Porque muitas vezes você vende o petróleo e esse navio não é registrado, principalmente quando houve um embargo americano diante da Venezuela. Então, alguns donos de navio, até países, para não sofrer represália dos Estados Unidos, navegariam sem registrar que estavam levando petróleo, e muitos deles desligam o transponder, que é um aparelho, como fosse um GPS, que indica a posição real de onde está o navio naquele momento. Então, para navegar, digamos, escondido, daí o termo fantasma. Eles navegam escondido para fugir da fiscalização. Então, há uma possibilidade de ter havido um acidente, um derramamento de óleo de um desses navios, mas ainda não se sabe. Há uma possibilidade. O que se sabe é que esse petróleo não pertence ao Brasil. É um outro tipo de petróleo. A minha mãezinha pergunta, como é que sabe, né? Como é que sabe que esse petróleo não é do Brasil, é da Venezuela? Há uma espécie de DNA. Então, esse DNA fica na marca de pedras, de petróleo, essas coisas todas, né? Por isso que a gente sabe qual é a idade de uma pedra, carbono. Então, a tecnologia explica isso direitinho. Há um DNA. Então, esse DNA do petróleo que foi encontrado e analisado não pertenceria ao petróleo brasileiro. E muito parecido com o petróleo, que é mais pesado, o petróleo venezuelano. Então, é possível que seja aí, mas ainda não se descobriu. Uma coisa para investigar. Não é fácil de encontrar um negócio desse, né? Aí ele vem cobrar porque o governo... Rapaz, que não tinha que fazer, cobrar porque o governo não agiu com devida tempestividade. Bom, um outro assunto que bombou aí nas redes sociais, eu gostaria muito de falar, é Ciro Gomes. Ciro Gomes voltou a atacar. Chamou o Moro de politiqueiro ambicioso, corrupto. Ele chamou o Moro de tudo quanto é tipo, né? O Moro é um politiqueiro... Vamos explicar direitinho de que é que eu vou falar. São 6 horas e 23 minutos, né, Eduardo? Hora dos nossos comerciais. 6 horas e 23 minutos. A gente vai dar um pequeno break, né? Vicente Alencar não gosta dessa palavra, que é americana, né? Uma pequena pausa aqui no nosso programa e a gente volta dentro de 2 minutos. Enquanto eu bebo uma aguinha aqui, a gente muda de assunto. Aí não gosta não? É break mesmo. Só na Maccabi você compra um show Unibox casal por apenas 12 vezes de R$39,90 sem entrada e sem trabalha na prefeitura, aí em Iraíma, um cara novo. É muito fácil comprar produtos de desejo. Recentemente passou mal, o minério que o hospital do coração botaram estendendo na veia. E dando um negócio na veia, zona. É um cara atlético, mano. Mas, pra morrer não tem idade. Como é? Pra morrer não tem idade. Eu falo que tem a carne do ser humano, né? Pode demais. Eu tenho gente que assiste a pessoa.
A Promovi surpreende mais uma vez e lança pelo segundo ano ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Este ano serão 15 motos Honda A zero mulher está se mais recuperando, 3 mil voltou prêmios extra. A Promovi no ano de 2018 doutor sorteou 12 Afran, motos e doutor mais 1.000 meu prêmios. sinal E de este Natal Anaísa. serão 15 motos e mais 3 mil prêmios. Promovi, a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 36 Eu preciso citar aqui agora. Passar mais um tempo sem ser o meu negócio. Diretor Daniel Freitas. Olá. Olá, de volta. Aí eu vejo aqui no Sérgio Silva, era o cara, como ele está falando aqui, imagino que ele esteja já autorizando. Bom dia para o José Basílio Luciano. Por que não se fala em ferrovia de trem passageiro no Brasil? Comente sua opinião, isso interessa ao povo brasileiro. Pois é, mas é uma questão realmente esquecida e seria uma solução, né? Um transporte barato, né? Aí o Sérgio Silva vem dizendo, bom dia, vejo que meu comentário surte efeito até hoje. Na verdade, é o meu comentário que surte efeito, Silva, tá? Foi o comentário que eu fiz em relação a você, que você colocou nas redes sociais. Realmente não citei seu nome no post, não citou, mas criticou, e criticou sério, né? Por justamente eu ser também comunicador, e tendo sido fruto de uma conversa privada, preferi não expor. Se é comunicador, cara, tu sabe do que eu estou falando, né? Se não, é porque tu não sabe. Você agora mesmo respondeu o que eu ia dizer, ou seja, o ombudsman faz a crítica técnica e você vai além disso com a dose ideológica, vida que segue. É óbvio. O ombudsman faz a crítica técnica e deixa nas entrelinhas. Cabe a mim fazer a crítica também política, é o que eu faço aqui. Ideológica, é o que eu faço aqui. Eu não vejo exatamente qual é a ideologia nisso daí. Não sei o que você chama de crítica ideológica. Eu faço a crítica política. Ideológica era, porque o jornal é de direita ou porque o jornal é de esquerda. Eu vou criticar um ou outro, seja de esquerda, de direita ou de centro, que fizer errado daquilo que eu imagino que seja dentro do aspecto jornalístico. Jornalístico. E vou criticar se o cara usa o jornal também para fazer ideologia, como é na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo. E aí ele diz assim, resta-me, embora não concordando, eu não estou aqui para você concordar ou não. Não estou aqui para agradar ninguém. Eu falei para ele, eu tenho aqui isso aqui como um prazer profissional, uma espécie de missão. É uma compreensão minha. E ninguém vai tirar isso de mim. Nem por você, nem por ninguém. Fábio Júnior aí, né? Profissional que foi dito como sendo a razão para tal comportamento. Ele diz, seu prazer profissional. É um prazer. É um prazer estar aqui conversando. É um prazer que eu tenho de estar no rádio, acordo de madrugada, é um sacrifício para estar aqui, porque eu tenho esse prazer. Se não me desse prazer, Sérgio Silva, eu não estaria aqui. E eu imagino que você tenha prazer em assistir ao programa, porque você está sempre por aqui. Aí ele vem assim, pronto, mais um comportamento professoral e boçal de quem vê erro em tudo que não é dito pelo outro. Pronto, professor, eu me referi ao comentário do seu comentário. Pois é, ele me chamou de boçal, de professoral, mas eu acho que ele gosta disso, está sempre por aqui. E ainda usa isso para colocar nas suas redes sociais. Pode colocar, pode criticar e usar o meu nome, não tenha medo não, está autorizado. Agora eu vou sempre dizer aquilo que eu penso. E se você acha que isso é professoral ou boçal, pouco me importa. O que eu digo é que, sendo isso ou aquilo, você está sempre por aqui. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Ronald Souza, um abraço para você, está aqui no grupo de ouvintes, e ontem eu tive o prazer de conhecê-lo. Estava chegando aqui a Sobral e encontrei o Enio. Luciano Clever, Luciano Clever, você ouça todo dia o programa e tal. Agradeço o carinho de vocês. Agradeço o carinho e agradeço também as críticas, tá? Então, Sérgio, não leva para esse lado não, tá? Mas é assim, como eu sei, talvez eu sei um pouco mais que você, talvez eu tenha estudado um pouco mais que você, por isso você me acha professoral. Mas eu te agradeço. Francisco Ludiberto, um abraço para você, Paulo Nobre, o Mário Augusto. Vamos agora a Ciro Gomes. Ciro Gomes, no UOL, uma matéria, entrevista grande do Ciro, no UOL, meteu o cacete. Ele fala do discurso de ódio, mas o discurso dele, a entrevista dele é toda recheada de ódios, porque ele difama o Sérgio Moro, sem base em nada. Ele difama, ele fala mal. Tem umas coisas assim que a gente, quando em fogo de... Não tem aquela, né?
quem tem rabo de palha não passa perto de fogo, né? E não se deve falar de corda na casa de enforcado. É o que o Ciro Gomes faz com muita frequência. Porque ele fala dos parentes dos outros e esquece os seus parentes, seus amigos. Eu lembro que Ciro Gomes criticava muito o Temer, chamando de bandido, quando o Temer nem réu, né, nem investigação tinha contra ele. E o presidente do seu partido, Carlos Lupe, era réu num processo em Brasília. Moro, é uma das frases em destaque, Moro é um politiqueiro ambicioso, corrupto, está chamando Moro de corrupto, porque aceitou uma promessa de vantagem que está escrito no Código Penal, que é a corrupção passiva. Ou não é corrupção passiva receber uma promessa antes como juiz que ia ser ministro do Supremo? Baseado em que o Ciro diz isso, né? Aliás, o próprio Ciro disse que tinha provas lá de alguns crimes cometidos, e o editor do UOL disse, olha, mostra as provas que a gente publica. Ele criticou a imprensa. Aí ele fala, ou não é corrupção em qualquer lugar um juiz condenar político, independentemente se é ou não culpado, e depois aceitar ser ministro do político que ganhou a eleição porque aquele outro não pôde participar da eleição. Isso é deplorável. Não existe esse tipo de precedente no mundo. O Ciro comete um bocado de besteira aqui. Primeiro assim, por que é que ele afirma que o Lula ganharia as eleições? Que é isso? Quem disse que o Lula ganharia as eleições? Ah, porque estava à frente das pesquisas? Então, eu vou lembrar um caso. Eu trabalhei na campanha, na primeira campanha da Patrícia, fazia parte da equipe de imprensa da Patrícia, candidata a prefeita de Fortaleza. Recém-separada naquela época de Ciro Gomes. E ela partiu na frente, primeiríssimo, tendo ao seu lado poderosos. Prefeitura de Fortaleza apoiava, o governo do estado apoiava, o ex-companheiro, né, apoiava. Partiu na frente em primeiro lugar. Terminou as eleições em quarto. Então, o Ciro sabe dos reveses numa campanha política. E, principalmente num período, ele mesmo declarou que o Bolsonaro ganhou pelo sentimento antipetista. Mas como não tem muita congruência, o Ciro diz o que lhe interessa, ele agora diz que o Bolsonaro perderia. Para ele poder dizer que Moro é bandido e corrupto, ele diz o que disse no passado, em outras entrevistas, dizendo que foi o sentimento antipetista que venceu. Se for o sentimento antipetista que venceu, como é que um petista, o principal causador, certamente, desse sentimento antipetista, por causa da roubalheira e da corrupção, que estava preso, venceria? Mas para Ciro, né, coloria que o seu raciocínio, o seu argumento, diz que venceria. Diz ele, né? E depois de aceitar ser ministro político, ganhou as eleições, porque aquele outro não pôde participar da eleição. Olha, Ciro, tu sabe muito bem disso, porque tu diz que tu usa a tua condição de operador do direito, já foi professor. Não foi Moro que impediu Lula de participar da eleição. Se Moro tivesse condenado Lula e o tivesse mandado para a cadeia, mesmo assim ele poderia se candidatar. Foi uma lei sancionada com festa, festejada por petistas, chamada Lei da Ficha Limpa, que impediu Lula de concorrer. Não foi Moro. Moro não impediu. É mentira sua, Ciro Gomes. Digo isso na sua cara. Moro não impediu Lula de concorrer. Lula só seria e só foi impedido de concorrer por causa da condenação em segunda instância. No Brasil, nenhuma condenação de primeira instância tem o condão, nem mesmo a prisão, tem o condão
de impedir candidatura de ninguém. A lei da ficha limpa para juízes parciais, como o Moro está sendo acusado, impedir que juízes, monocraticamente na primeira instância, por questões talvez políticas, condenem um cara para não concorrer, e aqui o raciocínio estaria correto. Um juiz agindo politicamente, manda prender, condena lá e tal. Não, a lei, para prever isso que o Ciro está acusando, diz, se ele for condenado em segunda instância, condenado por um colegiado. Então, foi a condenação do TRF4, dos desembargadores lá do TRF4. Foi esta condenação que impediu Lula de concorrer. Não foi Moro. Volto a dizer, Lula não poderia ir para a prisão por condenação em primeira instância. Lula poderia ter sido preso de forma preventiva, provisória, como muitos dos investigados da Lava Jato, aí na condição ainda de investigado, porque há alguns motivos em que se pode prender, mas Moro não ousou prender o mito. No máximo, houve uma condução coercitiva, polêmica, questionável, mas não foi Moro que impediu. E Ciro está dizendo que foi Moro, Ciro está dizendo que Moro é corrupto, por isso que isso aqui é difamação. E certamente ele vai responder processo sobre isso. Ele está dizendo que Moro foi corrupto porque condenou Lula, impedindo-o de se candidatar para favorecer Bolsonaro. Olha só o intrincamento do raciocínio, do argumento de Ciro para chamar, para justificar que Moro seria corrupto. Moro prendeu muitos corruptos. Então, não foi Moro. Quem determinou o impedimento da candidatura de Lula foi o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre. Para frente. O repórter pergunta, em razão disso que o senhor defende, o Lula deveria ter agarrado essa oportunidade de ir para o regime semiaberto? É que é grande a entrevista, eu peguei alguns pontos para discutir para vocês. Eu volto a dizer, isso não é problema meu, a presença de um cidadão. O senhor avalia que é uma jogada política por trás dessa atitude, essa do Lula não querer sair? Aí ele corretamente responde, o Lula só faz política 24 horas por dia e está desmoralizando a justiça que resta no Brasil. Para preservar essas decisões e resguardar a Lava Jato, o senhor defende, então, que não sejam anulados a história da Lava Jato? Ele não defende isso, não. Defendo que a lei seja cumprida, pouco importa o efeito dela. E a lei é muito clara, um juiz não pode aconselhar parte. No caso do processo penal, o Ministério Público é parte. Não pode aconselhar parte, ou não pode conversar com partes. O que seria o aconselhamento? O problema é que o Ciro, ele joga uma cascata de coisas e não justifica, então fica até difícil da gente argumentar. Mas vamos lá, aí o repórter pergunta, esse episódio desqualifica uma indicação de Sérgio Moro para o STF? O aconselhamento, né? Absolutamente. Ele é absoluto, Ciro. Sérgio Moro é um politiqueiro absolutamente desonesto e uma mancha grave no poder judiciário brasileiro, além de ser muito despreparado. Sérgio Moro é analfabeto funcional de matéria de direito. Olha, acho que só o Ciro acha isso. Porque certamente esse analfabetismo de direito que o Ciro acusa no Moro, não foi revelado lá para os desembargadores, para os ministros do STJ e até mesmo para o STF. Porque tudo foi analisado exaustivamente, recursos por cima de recursos, e as suas decisões foram, na maioria, na grande maioria, foram aceitas. Moro é desonesto, é uma mancha no poder judiciário. O povo brasileiro, Ciro, com certeza não acha isso. Dizer que o cara é despreparado, eu poderia dizer que Ciro é despreparado. E aqui eu digo por quê?
Porque ele está dizendo que Moro foi o responsável por impedir Lula de se candidatar. Então, o Ciro está sendo... É despreparado, eu acho que ele não é. Mas, ao dizer isso, ele revela despreparo. Ou então, ele não foi cuidadoso com as palavras, coisa que ele realmente não é. Ou então, há aqui, sim, uma desonestidade intelectual de Ciro Gomes. O senhor considera adequada, de novo jornalista, adequada a instauração do inquérito sobre fake news? Aí ele disse que não, absurdo e tal, ok, concordo com ele disso daí. Aí, olha, o inquérito sobre fake news, lá no STF, o repórter vai perguntar, dependendo do resultado do inquérito e do clima político a partir de outras investigações também em curso, o senhor acredita que há clima para o novo impeachment? A primeira, essa pergunta é bem tonta, né? O que tem a ver o inquérito de fake news lá do STF contra o Bolsonaro? Teria um motivo para impeachment? Aí ele responde bem, nem pensar. Estamos reconstituindo um bastidor que estava perdido pela radicalização odienta da burocracia corrompida do PT e desse bolsonarismo boçal que estão aí infernizando o debate, incitando paixões e ódios. Quem está falando com ódio e com paixão aqui? Não, Ciro Gomes, não. Vamos para frente. Dependendo, já disse isso, né? Ninguém mais vai fazer o impeachment, porque o mundo político, o PSDB, por exemplo, percebeu a grande bobagem que fez com o impeachment de Dilma. O que se está dizendo, eu concordo, o julgamento do impeachment é um julgamento político, né? Ele é jurídico, mas é também político. Dentro da lei, a Dilma errou, e politicamente ela foi punida. Jurídica e politicamente. Aliás, eu acho que houve até uma coisa ruim. Feriram a Constituição para permitir que Dilma pudesse se candidatar, porque os seus direitos estariam suspensos, de acordo com o que diz a letra fria ou quente, como queiram, da Constituição. Acha que se arrependeram? Acha que Michel Temer ajudou na eleição de Jair Bolsonaro? Ele diz, sem nenhuma dúvida, porque ali foi se criando um clima. Lutei muito contra o impeachment, porque sei que Dilma é uma pessoa honrada. Olha só. Uma pessoa honrada e não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Cometeu, sim. Cometeu crimes de responsabilidade. Está lá na lei. Você não conhece a lei, Ciro? A lei diz que se você faz usa os bancos, ali foi a pedalada. Ciro diz que todo mundo fez. Sim, um erro não conserta outro. Dois consertos não produzem um acerto. Aqui, FHC nunca se fez tanto quanto Dilma. Usar recursos de bancos públicos é crime de responsabilidade. Está previsto lá na lei. Previsto. E outra, você fazer suplementação orçamentária, se ouviu o Congresso, também é crime de responsabilidade. Se o orçamento não deu certo, você está precisando de dinheiro, porque é assim, o orçamento é aprovado, é mandado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo. Se no meio do caminho, né? Falo caminho, como gosta de dizer o Newton, né? Newton não, Vicente Alencar. A gente fala caminho, a nossa norma, né? Se no meio do caminho não deu certo, quer dizer, ou aquela previsão de arrecadação não se fez realidade, e você precisa de uma suplementação orçamentária, porque aquele dinheiro não está dando, isto é, você vai descumprir uma regra. Então, para não descumprir a regra, para não incorrer em crime de responsabilidade de fazer despesas sem estar orçada, o que é que o governante tem que fazer? Você envia um decreto, um pedido de suplementação orçamentária que tem que ser aprovado lá no Congresso. Dilma passou por cima disso daí. Então, Ciro, isso sim, são crimes de responsabilidade. Para frente. Acredita que Bolsonaro deve concluir o mandato? A pergunta é esquisita. O verbo dever é muito esquisito, né? Deve, no sentido de... é muito complicado, né? A pergunta, o verbo... Você acredita que Bolsonaro deve concluir o mandato? Deve em que sentido? No sentido do direito? Complicada essa pergunta. Aí, Ciro é irresponsável. Acho que não termina. Mas é um mero palpite.
Porque Bolsonaro não tem traquejo para o antagonismo. O Jair Bolsonaro confessa acordar de madrugada chorando aos 4 meses de governo. E o Jair Bolsonaro disse também que a imprensa quer derrubá-lo, mas que não vão conseguir, porque ele tem um casco duro. O senhor acha, então, que ele renuncia? Perguntou o repórter. Querem que o sonho é que Bolsonaro não continue, né? Acho que ele renuncia uma hora dessa. Esse é o desejo, o sonho de consumo de Ciro. Só pode. Porque ele não é a primeira vez que ele fala isso. Eu achava que ele renunciaria mais cedo, porque é fatal a investigação. Aí ele fala, os filhos do Bolsonaro estão envolvidos em desvio de dinheiro público, cada um no seu gabinete imitando a prática do velho pai, que é o Jair Bolsonaro. Desvio de dinheiro público. Investigação. Ciro, o seu irmão, Cid, está na Lava Jato. Não estou dizendo que ele é culpado. Assim como não posso dizer nem o Ciro que o Flávio lá seja culpado. Há uma investigação. Porque... E a do Cid está mais avançada. Se eu não me engano, já está na polícia, portanto, virou réu. Fruto de delação. E é muito mais dinheiro. Há muito mais. Estou só te dizendo assim, porque o cara fala, para uns, uma mera... Ele fala mais aqui um absurdo. Ele vai dizer, Bolsonaro envolvido em desvio de dinheiro por cada um no seu gabinete. Depois você tem o envolvimento das milícias no Rio de Janeiro com a família Bolsonaro. Olha a acusação grave que ele está fazendo. E essa investigação está aberta no Ministério Público do Rio, investigação. No caso do irmão dele, já é réu. Já tem processo. Está na Justiça Comum, aqui no Ceará. E a investigação foi suspensa, ele está dizendo, de forma absolutamente incompreensível pelo ministro Dias Toffoli e pelo Gilmar Mendes. Aí ele vai dizer mais outra coisa. E aí você tem uma montanha de dinheiro de Queiroz na conta de primeira-dama. Parece que era 20 mil, 30 mil reais. Se é uma montanha de dinheiro esse recurso, lá na primeira-dama, o que seria uma cordilheira, no caso de Cid Gomes? É isso que eu digo, é fácil você apontar nos outros e esquece dentro de casa. Porque ele está falando de parentes de Bolsonaro. E esquece os seus parentes, que também são acusados. O Cid já virou réu. E se 20 mil reais, 40 mil reais é montanha de dinheiro, como qualificar o de que é acusado Cid Gomes, Bauman e etc. 10 milhões, 20 milhões, 40 milhões de reais. Um está na casa de milhares, no outro na casa de milhões. Se o de milhares é montanha de dinheiro, o que seria o de milhões? Aí ele vai dizer assim, tudo isso é flagrante, não tem mais. E depois você tem, em paralelo, a questão das fake news e dos inquéritos. Inquéritos, né? Tem uma CPI deve ser da fake news, né? Tudo isso é flagrante. O WhatsApp, oficialmente, já puniu várias empresas. E é porque nós não temos imprensa, disse o Ciro. É porque nós não temos imprensa que essas coisas não foram divulgadas. Eu tomei conhecimento disso. Como não foi divulgado, Ciro? Nós comentamos aqui várias vezes. Aí o jornalista diz, claro, né? Mas quem denunciou foi a Folha. Aí o Ciro, né? Não foi, não. Fui eu. Ai, ai. A Folha botou ontem e sumiu com o assunto hoje. Não a Folha colocou o assunto, e nós dissemos aqui na época, foram 5 manchetes consecutivas. E depois o PT entrou com uma ação que está correndo, uma AIGE, ação de investigação na Justiça Eleitoral. Ciro não fez nada. Qual foi a ação que o Ciro fez em relação a isso? Não fui eu. Ele colocou, a Folha botou ontem e sumiu com o assunto hoje. A gente sabe que a informação só chega ao povo brasileiro se for novelizada e repetida no horário nobre da TV. Vamos concordar que esse assunto está abafado. Rapaz,
a Folha de São Paulo fez 5. Fez uma série de reportagens. 5 manchetes. 5 manchetes. Teve mais matérias. Uma série de reportagens, mais reportagens. E vive trazendo o assunto de volta. Vive falando, é o Ciro dizer que não está na imprensa, que a Folha não colocou. Aí ele fala, e é capital de fora, capital de estrangeiro, empresa corrupta de Israel. É a segunda vez que ele diz isso e não diz quem é a empresa. Quem é essa empresa corrupta? O Ciro teria a obrigação de dizer. Senão seria muita leviandade. Aí ele vai dizer, o senhor tem provas do envolvimento das empresas de Israel? Pergunta o jornalista. Aí o Ciro, evidentemente. Puxa, por que o Ciro, tendo essas provas, não as apresenta à justiça? Por que, Ciro? Evidentemente, até porque todas essas informações que eu tenho, sabe de onde vem? De punições oficiais que o Facebook e o WhatsApp fizeram, banindo essas empresas. Só não sabe a imprensa brasileira, que não quer saber porque está a serviço de outros interesses. Realmente, a imprensa brasileira realmente deve estar a serviço do interesse de Bolsonaro. Durma-se com uma declaração dessa. Onde que a imprensa brasileira abafaria alguma coisa contra Bolsonaro? Onde, Ciro? Que coisa mais doida. O senhor tem provas? Quando ele diz isso, ele tem a nota do editor. Nota do editor. Ciro não apresentou as provas que afirma ter. A reportagem está à disposição para analisar o material, caso queira enviar. O editor ainda fez aqui um desafio. Tu tem as provas, envia que a gente publica. Porque o Ciro ficou discutindo, dizendo que a imprensa não publica. Aí poderia apontar alguma coisa positiva do governo Bolsonaro? Olha lá. O ponto positivo mais relevante para mim é o que é uma tendência que já vem diante do Bolsonaro, mas que acho que está ajudando a aprofundar na queda dos homicídios. Puxa, parece que essa pasta responsável por isso é do Moro, ó, Ciro. E agora? O que Ciro está vendo é que Moro é um forte candidato. E ele já está querendo bater no Moro por causa disso. Aí o repórter vai explicar. Essa política de segurança tem sido capitaneada pelo ministro Sérgio Moro. O senhor acha que o pacote anticrime pode ajudar nesse processo? O pacote anticrime é uma grande bobagem, grande mentira. Não tem nenhuma coerência com nada que é mais moderno e avançado no mundo. Os parlamentos, veja bem. Esse pacote anticrime é uma demanda da sociedade brasileira. Tornar mais rigorosa a lei. O que há de moderno no mundo todo é que um juiz de primeira instância já manda gente para a cadeia. Esse pacote anticrime prevê que na segunda instância, porque há um entendimento ora de um jeito, ora de outro, na biruta de aeroporto que se transformou o nosso STF. Então, o Moro está fazendo uma PEC para deixar claro, para não ter dúvida, para não depender de humores ou da composição de ministros do STF. Deixar claro que a sociedade não aceita mais que os bandidos fiquem rindo da nossa cara, interpondo recursos sobre recursos, às vezes para não ser preso nunca. O bandido poderoso tem como contratar advogados bons, que tem como chacoalhar a justiça brasileira. Então, esse pacote anticrime é moderno, sim, neste aspecto. Mandar prender a quem comete crimes. Na segunda instância, ainda. Nos Estados Unidos, na França, por aí, um juiz na primeira instância já manda prender. E é o que defende o nosso advogado Djalma Pinto aqui. Isso é uma condenação em primeira instância. Se o juiz tem fé pública, já deve ir para a cadeia na primeira condenação e não esperar sucessivos recursos até o trânsito em julgado. Pois é, foi isso que o Ciro, mais uma vez, né, na sua... E assim, metendo o cacete no PT. Deixa eu dar um bom dia aqui, na geral, aqui na moçada. Já fui, me estendi muito, né? Sandra Cabral, bom dia. Auriclésio Macedo. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. Aprovação de Moro no seio da sociedade causa terror a Ciro e outros pré-candidatos à presidência, embora aquele não se declare candidato. Essa verborragia do Ciro deve ter mais coisa, eu não consigo mais ler. Auriclésio, se o Lula ladrão era eleito, porque o Ciro iria concorrer, para falar besteira.
Cada dia revela o seu despreparo e má qualidade de político que é, diz o Wagner Viana. A Irani Oliveira mandando bom dia também para o Afrânio. O Afrânio, Ciro só fala besteira, ele é um revoltado porque quem escolheu o B17 para presidente foi o povo. Talvez daí a resposta, né? O Bolsonaro hoje, o Moro hoje, é mais popular do que o próprio Bolsonaro. É o ministro mais popular. Então, talvez tenha que receber realmente essas pancadas aí do Ciro Gomes, né? Escolhendo seus alvos para tentar. E aqui tem outro artigo do Ricardo Moura, a gente pode deixar para amanhã, novas tecnologias para os suspeitos de sempre. Rapaz, é uma coisa interessante. O Estado do Ceará está usando tecnologias, né, de reconhecimento facial. Uma pessoa abordada na rua e não está com documento, até de propósito. Então, o Estado terá mecanismo para o reconhecimento facial ou biométrico das pessoas que tiraram RG, para saber se elas têm algum problema. Aí o rapaz já disse que assim serão os pretos, os pobres, os de periferia. As tecnologias serão usadas contra ele. Não, cara. Você pode até dizer que a abordagem será em cima dele. A tecnologia é exatamente o contrário. Aborda o cara, a tecnologia diz lá, o cara tem algum problema contra ele? Tem não, está liberado. Antigamente o suspeito era levado para a delegacia. Então a tecnologia vai ajudar na justiça. A tecnologia verifica que ele deve à justiça. Está com mandado de prisão aberto. Então vai ajudar a justiça, seja para encalacrar aqueles que estão foragidos, seja para liberar com mais facilidade os meros suspeitos. Mas o Ricardo Moura usa o seu artigo todinho para dizer que as tecnologias serão usadas contra os pretos e os pobres. Ele fala que Big Data, vídeo monitoramento, sistema de georreferenciamento passaram a ser conceitos recorrentes no sistema dos discursos dos gestores. Isso é ótimo. É a polícia melhorando a sua inteligência, seus mecanismos, em favor da sociedade. Aí ele diz, os resultados obtidos com o uso de vídeo monitoramento das placas de veículo na redução de roubo e carga são incontestes. O mesmo não pode ser dito para ocorrências criminais como homicídios. Gente, o Estado diminui 50% homicídios. 50%. O senhor Ricardo Moura pode até dizer, não foi por causa do vídeo monitoramento, mas aumentou, não aumentou. Onde é que ele sabe que não foi por causa do vídeo monitoramento, das tecnologias? O Olavo Souza, o brasileiro que for petista e honesto não pode ser inteligente. Não vou dizer isso aqui, não. Um abraço para você, Olavo. Eu já conheço esse negócio, é antigo, tá? A ideia, conforme a Secretaria da Segurança, é possibilitar a identificação de pessoas abordadas sem documentação. Olha só o que é que a tecnologia vai fazer. Por quê? Qual é o objetivo? É possibilitar a identificação de pessoas abordadas sem documentação e em situação suspeita por meio do reconhecimento não apenas biométrico, impressão digital, mas facial. Aí lá vem o rapaz, Ricardo Moura. Não é preciso muita imaginação para sabermos a cor e o biotipo das pessoas que serão os principais alvos desses novos equipamentos. Gente, até a argumentação é muito ruim. Quer ser contra, argumenta melhor. Bom dia para o Disseu Azevedo e também para Odília Barroso, querida Odília Barroso. Um abraço para você. Então, é um absurdo que esse rapaz está dizendo aqui, esse artigo dele, para falar mal da segurança pública, da Secretaria de Segurança. Na verdade, é para louvar. Está se equipando com tecnologia, com inteligência para combater a bandidagem. Aí, no momento em que o Estado revela números alvissareiros, redução de 50% do número de homicídios neste ano em relação ao igual período do ano passado. Aí o rapaz vem dizer que o vídeo monitoramento, as tecnologias têm ajudado em roubo de carga, mas não nos homicídios. Redução de 50% nos homicídios. Os números combatem as ideias do rapaz. Bom, ia falar mais coisa com vocês, mas não tem mais tempo. 6h59. Bom dia para o Carlos Rafael. Bom dia ligado aqui no aplicativo Radionet da Paraíso. Então, deixa eu ver se tem mais aqui no WhatsApp, do nosso clube de ouvintes, né? No grupo de ouvintes. Um grande abraço para todos vocês. Alcides Klebeck, mandando um abraço para nós. Paulo Porfírio. Carlos Rafael está na Radiosnet, é isso, Radiosnet. 6h59, hora de desfazer a conexão entre a Paraíso FM de Sobral e a Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Agora, neste momento, Carioquinha está chegando, deve estar chegando por aí com o seu programa a partir de agora. E aqui na Paraíso, em Sobral,
retoma o comando o grande comunicador, aniversariante de domingo, o nosso querido Assis Nascimento, com o seu De Olho na Cidade. A todos vocês, um abraço grande, um obrigado pelas críticas e também pelo carinho, pela audiência de vocês. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Paraíso FM.